Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Chidamide Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashacha Deshatarine. Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, estamos lendo no 4º volume. Vamos agora começar o capítulo 3. Uma ameaça contra a ISKCON. Boston, 21 de dezembro de 1969. Discípulos e seguidores de Prabhupada, em um número superior a 100, estão na sala de espera do terminal internacional do aeroporto Logan, de Boston. Kirtanananda Swami veio de Nova Vrindavana com um caminhão lotado de devotos. Os devotos de Nova York são vistos com um grande estandarte. A ISKCON de Nova York dá boas-vindas a Srila Prabhupada. A maioria dos devotos usa grossos casacos sob seus dotes e saris e canta Hare Krishna. Alguns tocam tambores e símbolos. Poucos bebês e crianças estão presentes. Passageiros à espera só fazem olhar assustados. O avião de Prabhupada está atrasado, mas os devotos continuam cantando, volta e meia saltando no ar com os braços estirados. Faz muito tempo que não veem Prabhupada e aguardam na expectativa de vê-lo a qualquer momento. Alheios às formalidades de se estar em público, os devotos cantam com emoção, chegando quase ao êxtase descontrolado. A polícia estadual avança e fala para o devoto mais alto, Brahmananda: esfria a coisa. O canto se desvanece a um murmúrio de japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chega o avião de Londres. Os devotos não conseguem ver os passageiros entrando para a área envidraçada de imigração e alfândega, pois os 1,80 metros inferiores da parede de vidro estão pintados de preto. Esticando-se para ver acima do alto da parte pintada, os devotos empurram-se para frente, cantando febris, alguns quase histéricos. De repente vem a mão erguida de Prabhupada com a bolsa de japa do outro lado da parede. Tudo que podem ver é a mão e a bolsa de japas. Ficam selvagens. Destemidamente, com bridangas e cártalas, o Kirtana explode de novo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Adwaita lacrimejante vibra os cártalos um no outro e canta. Brahmananda, pulando acima e para baixo, tenta dar uma espiada para dentro da sala da alfândega e chora descontroladamente, gritando: Prabhupada, Prabhupada. Srila Prabhupada, livre da alfândega, subitamente aparece diante deles. Kirtanananda Swami, recatado até então, salta em volta das cadeiras do aeroporto e corre em direção a ele. Todos empurram e correm, tentando ficar onde Prabhupada está. As vestes açafroadas de Prabhupada estão amarrotadas em consequência do longo voo. Ele usa um suéter de tricô. Carrega sua valise branca de plástico em sua mão esquerda e novamente ergue o braço direito com o dedo indicador e o polegar esticados para fora da bolsa de japa. Ele sorri radiante e maravilhosamente para seus filhos. Os devotos animam-se e gritam todas as glórias a Prabhupada. Enquanto ele caminha em direção a um sofá coberto com uma tonalidade açafroada,
na sala de espera do aeroporto, os devotos seguem numa onda de êxtase, apertando-se junto a ele. Ele senta-se. Paramananda de Nova Vrindavana adianta-se com seu filhinho, o primeiro menino nascido na ISKCON, e o segura em direção a Prabhupada para bênçãos. Prabhupada está sorrindo e os devotos estão em completa e incontida bem-aventurança. Onde está Hayagriva? Pergunta Prabhupada. A indagação é repetida pelos devotos e o grande Hayagriva espreme-se entre a multidão, resmungando, e em seguida cai ao solo em reverência aos pés de Prabhupada. Um por um, as líderes dos diversos templos da ISKCON adiantam-se, colocando guirlandas e mais guirlandas em volta de Prabhupada. Prabhupada olha para os jornalistas com suas câmeras e para os confusos, curiosos e desdenhosos espectadores colocados atrás da parede de devotos. Um espectador diz: acho que ele deve ser alguma espécie de político. Então começa a falar Prabhupada. Adora-se o mestre espiritual como se adora a Deus. Porém, se ele pensa que é Deus, então ele é inútil. O meu pedido é que, por favor, não tomem a consciência de Krishna como uma religião sectária. Prabhupada explica a consciência de Krishna é uma grande ciência que culmina em amor puro por Deus. Esses rapazes e moças nunca ouviram falar de Krishna antes, continua Prabhupada. Mas agora adotaram-na dessa maneira tão espontânea, pois isso é natural. Prabhupada diz que é um homem idoso, mas mesmo assim está certo de que, caso venha a falecer, seus estudantes darão continuidade ao movimento para a consciência de Krishna. Esse movimento tem tanta potência que ele pode fazer brotar dentro do coração de qualquer pessoa a percepção de Deus. Após a palestra, Prabhupada levanta-se e é escoltado para fora, onde uma limusine aguarda-o para levá-lo através da neve que há pouco caiu. Passeando no carro com Prabhupada e mostrando-se bastante jubilosos, estavam Kirtanananda Swami, Brahmananda, Satsvarupa e Purushottama. Um motorista profissional guiava. Prabhupada falava acerca de Londres. Era uma velha cidade aristocrática, disse ele, e o templo ficava numa área muito influente, próximo ao Museu Britânico. Localize no, como é mesmo, o centro da cidade. Eles passaram por um grande cartaz que anunciava um restaurante com salão de lazer continental. Ao ver o cartaz, Prabhupada disse: Chintamani, o que é isso? Oh não, continental. Os devotos entreolharam-se. Chintamani. Prabhupada pensara que o que estava escrito no cartaz era Chintamani, que representa as joias espirituais que a terra transcendental de Krishna Loka constituída. Mas o próprio Prabhupada era Chintamani, puro e inocente, pisando na fria e suja cidade de Boston. E a despeito disto, com seu pensamento sempre fixo em Krishna, onde quer que estivesse, com sua presença deixe os outros afortunados. Satsvarupa olhou para o chofer. Dirija com cuidado, disse ele. Prabhupada, sentado no banco de trás, falava com voz suave, e por seu turno os devotos na frente olhavam para trás, quase não conseguindo vê-lo na escuridão, e completamente maravilhados com sua presença amigável e ao mesmo tempo inconcebível. Outro dia, disse ele, eu disse a George Harrison que se ele pensava que seu dinheiro lhe pertencia, isso era Maya.
No túnel Summer, a limusine freou numa cabine de pedágio automática. O motorista tirou uma moeda dentro da calha e a luz verde apareceu no lugar da vermelha. Prabhupada perguntou se às vezes as pessoas passavam sem pagar, e Brahmananda replicou que neste caso um alarme dispararia. Eles adentraram o túnel Summer, geralmente um lugar estranho e enervante, mas não quando se estava na companhia de Prabhupada. Eu disse a Jorge que ele desse seu dinheiro para Krishna, comentou Prabhupada. Não que houvesse necessidade dele dar o dinheiro a Krishna, entregando-o diretamente a mim, mas que de alguma forma ele deveria gastar todo o seu dinheiro para Krishna. Mas o Senhor é o único caminho a Krishna, disse Brahmananda. Prabhupada riu ligeiramente. Sim, admitiu ele, pelo menos no Ocidente. Nisto estava o grande privilégio de poder andar de carro com Prabhupada, ouvi-lo dizer coisas simples e coisas sérias, e testemunhar sua expressão insondável ao seu sorriso bondoso. Era uma oportunidade rara. Estou lhe apresentando ensinamentos inadulterados, continuou Prabhupada. Krishna diz no Bhagavad Gita, renda-te a mim, e eu digo, renda-se a Krishna. É muito simples. Tanto Swami vêm e se apresentam como sendo Krishna e estragam tudo, mas eu digo, renda-se a Krishna. Não faço inovações nem deturpações. Krishna diz, renda-te a mim, e eu digo, renda-se a Krishna. Prabhupada perguntou a Brahmananda se estavam imprimidos 50.000 cópias da revista De Volta ao Supremo. Brahmananda respondeu que sim. Bom, replicou Prabhupada. Voltando sua atenção para Satsvarupa, Prabhupada perguntou como estava funcionando a máquina compositora. E Satsvarupa disse que a cada mês compunham-se centenas de prajnas. Prabhupada indagou de Kirtanananda Swami sobre Nova Vrindavana. Nova Vrindavana melhoraria, disse Prabhupada. A única coisa errada é que ela fica bloqueada no inverno. Cada devoto no carro sentia total satisfação advinda de seu breve intercâmbio com Prabhupada e andavam de carro com este, embriagados de bem-aventurança espiritual. A maioria dos devotos apressou-se em chegar antes no templo, na rua Bacon, e esperavam com excitação. A limusine estacionou e, mais uma vez, os devotos não restringiram sua adoração a seu mestre espiritual. Regiamente Prabhupada caminhou pela passarela, galgou as estradas do alpendre, atravessou a porta da frente e adentrou o átrio, onde olhou detidamente as paredes púrpuras e os umbrais das portas cor-de-rosa e verdes. Rodeado por aclamações e olhares amorosos, ele sorriu. A sala de estar do segundo andar, agora a sala do templo, estava repleta com mais de 150 discípulos e visitantes, e eles puderam ver a forma de Prabhupada tornando-se visível à medida que ele subia as escadas. Ele ainda levava a sua valise branca em sua mão esquerda e a bolsa de japa na direita. Embora tivesse acabado de sair da noite de inverno, não usava nenhum casaco, apenas as vestes de algodão e um suéter. Ele parecia radiante. Prabhupada aproximou-se do altar. Ele parecia observar tudo, as pequenas deidades de Radha Krishna entronizadas debaixo de um dossel de veludo vermelho, as deidades maiores de Jagannatha, Subhadra e Balarama,
numa prateleira erguida acima da gravura do Sr. Chaitanya e seu grupo de Sankirtana, e até a parafernália de bronze de Arati, reluzentemente brilhando sobre a pequena mesa próxima ao altar. Voltando para seu secretário e companheiro de viagem, Purushottama, ele perguntou: "O que você acha, Purushottama? Isso não é uma maravilha?" Atravessando a sala, Prabhupada sentou-se na Vyasasana de veludo vermelho. Ele falou para uma audiência atenta. Após louvar o centro de Londres, a adoração às deidades de lá, os puris, feitos habilidosamente para Radha e Krishna, voltou-se em direção ao altar e disse: "Se vocês limparem os utensílios das deidades, seu coração tornar-se-á limpo." Ao polir a parafernália das deidades, disse ela, os devotos estavam limpando o coração de seu mestre espiritual também. Enquanto falava, detendo-se simplesmente e puramente na devoção à deidade, os devotos subitamente compreenderam a importância desse aspecto de sua consciência de Krishna. "Quem fez essas roupas?" perguntou Prabhupada, olhando para as pequenas roupas bordadas de Radha e Krishna. "Saradhya!" exclamaram alguns devotos. Prabhupada sorriu: "Muito obrigado." Então atirou sua cabeça para trás e riu. "Saradhya continua brigando com o esposo?" Os devotos e os convidados riram, enquanto Saradhya cobria seu rosto com as mãos. "Não brigue com seu esposo", disse Prabhupada. "Ele é um bom rapaz. Quem quer que adote a consciência de Krishna é bom." Então ele pediu para ver o resto da casa. 100 devotos, espremendo-se para ver e ouvir as reações de Prabhupada, seguiram-no enquanto ele descia as escadas. Embora a multidão o rodeasse, ele permanecia relaxado e sem pressa. Entrou na sala de impressão, um grande salão diretamente embaixo da sala do templo. Uma grande e antiga impressora de offset, um cortador de papel, uma dobradeira e maços de papel estocados enchiam a sala, que recendia a uma gráfica. Adwaita, o gerente de impressão, usando o guarda-pó esverdeado, curvou-se perante Prabhupada. Ele ergueu-se sorridente e Prabhupada adiantou-se e abaçou-o, colocando seu braço em volta da cabeça de Adwaita. "Ótimo", disse ele. Parando diante da impressora, Prabhupada, de mãos postas, ofereceu uma oração a seu mestre espiritual. Jayam Vishnupada Paramahansa Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Adwaita pediu que Prabhupada desse um nome transcendental à gráfica. "Imprensa da ISKCON", disse Prabhupada com toda naturalidade, como se ela já tivesse recebido o nome. "Mantenham todas as máquinas bem limpas", disse Prabhupada, "que elas durarão muito tempo. Este é o coração da ISKCON." "O senhor é o coração da ISKCON, Prabhupada", disse um devoto. "E este é meu coração", disse Prabhupada. Ao deixar a principal sala impressora, Prabhupada visitou as outras instalações da gráfica, forçando a passagem aos empurrões e apertos, agachando-se, erguendo-se nas pontas dos dedos. A multidão de devotos seguiam passo a passo. Ele espiou para o interior de um cubículo onde um devoto compunha tipos. Ele disse que os compositores de tipos deviam proceder muito lentamente a princípio e dessa maneira eles tornar-se-ão peritos. Voltando-se para Adwaita, ele disse: "Na Índia, todos que falam Hindi
tem uma publicação da Gita Press. Assim, todos que falam inglês deverão ter uma publicação da imprensa da ISKCON. A contribuição literária de Prabhupada, comparada à maioria dos autores, já era substancial. Mas ele não era somente um autor. Sua missão era inundar o mundo com literatura que glorifica o Sr. Krishna. A ISKCON de Prabhupada estava então com 3 anos de existência e, no entanto, seus discípulos estavam apenas começando a executar seus planos de publicação e distribuição de literatura transcendental. Em primeiro era um passo importante, primeiro passo. Meses depois, Prabhupada escrevera: a gráfica deverá funcionar sem interrupções e produziremos volumes imensos de publicações. Se a gráfica não sofrer nenhum estorvo, poderei dar-lhes material para publicar um livro a cada 2 meses. Dispomos de bastante matéria para o movimento para a consciência de Krishna. E logo antes de vir a Boston, ele escrevera: Sankirtana e a distribuição de volta ao Supremo e de nossas outras publicações são nossa barreira de proteção no campo de luta desse movimento. Adoração no templo é secundária. Na época, a ISKCON imprimia 50 mil cópias de Volta ao Supremo por mês. E Prabhupada esperava aumentar as vendas cada vez mais. Postado de pé no lotado e frio pavimento inferior, rodeado de devotos, máquinas impressoras e literatura transcendental, Prabhupada descreveu como queria que a imprensa da ISKCON operasse. Diz que após ditar uma fita, remetê-la-ia a Boston para ser transcrita. A transcrição não deveria levar mais do que 2 dias. Durante os 2 dias seguintes, alguém editaria os manuscritos transcritos. Então, outro editor levaria 2 dias para editar a transcrição pela segunda vez. Um editor de sânscrito acrescentaria sinais diacríticos e o manuscrito estaria pronto para ser composto. Prabhupada disse que poderia produzir 15 fitas, 300 páginas manuscritas a cada mês. A esse ritmo, a imprensa da ISKCON poderia produzir um livro a cada 2 meses, ou 6 livros por ano. Prabhupada queria imprimir pelo menos 60 livros. Portanto, seus trabalhadores gráficos teriam muito o que fazer pelos próximos 10 anos. Se os devotos simplesmente imprimissem seus livros sem cessar, dizia ele, mesmo que tivessem que trabalhar 24 horas por dia em turnos, isso dar-lhe-ia grande satisfação. Caso necessário, ele estaria disposto a abandonar todas as suas atividades, exceto a publicação de livros. Era este o néctar especial que os devotos da gráfica ansiavam por ouvir. Imprimir livros era o coração de Prabhupada, era o que ele mais queria. Durante a semana de Prabhupada em Boston, Purushottama continuou como seu secretário e servo por dever. Suas dificuldades em Londres haviam aumentado. Mergulhado em dúvidas e taciturno, ele apresentou-se a Prabhupada 2 dias antes de partirem, Purushottama. Eu decidira sair em Londres. Eu simplesmente sentia como se houvesse diferentes coisas que eu queria fazer. Mas senti-me obrigado a ficar com ele, pois ele necessitava de mim ali. Era minha função, pelo menos, trazê-lo de volta aos Estados Unidos.
Eu sentia que ele precisava de alguém com quem viajasse. E eu simplesmente sentia que deveria completar isto, por tudo em ordem, de modo que não podia ficar bem comigo mesmo ao saber que o abandonei quando mais ele precisava de mim num país estrangeiro. Não contei nada a ninguém, não falei contra ele nem nada. Executava meus deveres, mas através de minhas atitudes deixava-o perceber que, na verdade, eu estava ficando um tanto distante nos últimos dias. Eu não me curvava para ele, eu entrava, mas simplesmente não lhe prestava reverências. Ele entrou no quarto de Prabhupada, não se curvou, ficou de pé. Sentia-se desconfortável demais para se sentar por causa da seriedade do que ele iria dizer. Prabhupada ergueu os olhos de sua escrivaninha. Sim, Purushottama. Entrei para vê-lo. Eu sabia que ele iria embora, mas me sentia mal ao pensar que iria fazer isso. De qualquer forma, contei-lhe que tinha muitas dúvidas sobre o movimento, a lua e tudo mais. Eu simplesmente não acreditava em nada disso. Ele mostrou-se disposto a ajudar sob todos os aspectos. Aceitou isso naturalmente. Ele disse para mim: se você tem indagações, por que não me pergunta? E eu disse: o senhor mesmo disse que só devemos fazer perguntas a alguém em quem sentimos que podemos confiar ou acreditar. Ele pareceu muito magoado. Ele sabia o que eu estava dizendo. Senti como se realmente o tivesse magoado. Eu não pretendia que a coisa fosse tão hostil, mas isso é o que fui. Ele disse: percebi que você não tem estado bem ultimamente. Você tem tido alguns problemas? Eu disse: bem, não tentei ocultar. Parece que eu estava tentando prepará-lo para o que estava vindo. Eu queria partir aquela noite. Assim eu disse: quero partir. Mas ele disse: você ficou comigo por tanto tempo e agora está tão ansioso para ir? Não pode sequer ficar uma noite? Ele disse: por que você não fica pelo menos até que meu avião se vá? Isso seria daqui a 2 dias. Eu disse: tudo bem, farei isso então. Ele iria voltar para Nova York. Na realidade, eu não tinha dinheiro para a passagem, e ele me deu o dinheiro, deu-me a passagem de ônibus. Eu realmente apreciei aquilo. Eu poderia ter pedido dinheiro emprestado de outra pessoa, mas ele disse: bem, tome isso e poderá me pagar de volta mais tarde. E eu o fiz. Eu ressarci na semana seguinte. Ele foi muito amável com respeito a todo o episódio. De fato, pude ver que ele tinha uma maneira amorosa muito especial de encarar o mundo. Senti que às vezes eu podia ver as coisas de maneira amorosa, como ele fazia. E percebi que foi dele que consegui esse ponto de vista, quer dizer, esse pequeno espírito amoroso. Ele tinha isto e era como se dele eu tivesse pegado um pouco disto. E esta é uma das coisas das quais sempre me lembro sobre ele. E sei que por meio de seu movimento vim acreditar em Deus. Antes de encontrá-lo, não acreditava em Deus. Depois que Purushottama partiu, Prabhupada falou com Bhavananda sobre as dúvidas de Purushottama a respeito da lunissagem e das dúvidas que advieram sobre a consciência de Krishna.
Posso compreender que ele não aceitasse porque eu o tivesse dito, mas como pode ele não acreditar nos Shastras védicos? O clima de Boston era miserável. Quando a chuva parava, caía neve. Quando a neve parava, a chuva vinha novamente. Prabhupada tentou dar uma caminhada no pátio da frente, com Bhavananda a seu lado, levando o guarda-chuva, atento para protegê-lo de uma queda no gelo. Mas após uma semana do clima desagradável de dezembro em Boston, o resfriado de Prabhupada piorava. Ele iria para Los Angeles. Los Angeles, 25 de fevereiro de 1970. Na ocasião auspiciosa do aniversário e aparecimento de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, os devotos de Los Angeles receberam a permissão para ocupar seu novo templo na Avenida Watseka. As salas nem ao menos tinham sido limpadas e o grande salão estava vazio. Mas os devotos trouxeram a Vyasasana de Prabhupada do templo antigo em Lashinega e Prabhupada fê-los colocar sobre ela uma grande foto de seu mestre espiritual. De pé perante seu mestre espiritual, Prabhupada ofereceu Arati, enquanto cerca de 50 discípulos reuniam-se ao seu redor, cantando Hare Krishna e dançando no salão, que a não ser por isso estava vazio. Após o Arati, Prabhupada orientou seus discípulos quanto à oferenda de flores à foto de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Então, ainda de pé diante da Vyasasana, ele disse que não tinha nada a oferecer a seu mestre espiritual neste dia, exceto seus próprios discípulos. Então leu em voz alta o nome de todos os seus discípulos. Sentando-se numa Vyasasana baixa, ao lado da grande Vyasasana de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Prabhupada transmitiu uma breve história de seu Guru Maharaj, filho de Bhaktivinoda Thakur, e poderoso Acharya da missão de Chaitanya Mahaprabhu. Enquanto rememorava seu primeiro encontro com seu mestre espiritual, Prabhupada contou como Bhaktisiddhanta Sarasvati dissera-lhe que ensinasse a consciência de Krishna ao mundo de língua inglesa. Bhaktisiddhanta Sarasvati disse Prabhupada, entregara aquele templo novo e espaçoso como um presente para os devotos utilizarem no serviço a Krishna. Eles não deveriam se tornar apegados à opulência, disse Prabhupada, mas deveriam utilizar esse maravilhoso local para pregar. Enquanto falava, chorava. Agora tragam-lhe praçada, bradou Prabhupada. E o banquete começou. Enquanto os devotos mantinham-se sentados no chão, em filas, Prabhupada de sua Vyasasana orientava os servidores, fazendo-os trazer mais uma samosa para um devoto, mais molho picante para outro e assim por diante. Ele dava atenção a todos, encorajando-os a aceitar a praçada de Krishna. Naquela tarde, Prabhupada passeou pelas construções. Além do salão principal, o qual mandaria os devotos transformar num templo, viu o salão de conferências, que era tão amplo quanto o primeiro. Esses salões, adicionados a um apartamento de 3 cômodos, a dependências amplas e separadas para os devotos e devotas, a uma área de estacionamento e um gramado na frente, tornavam essa instalação material mais requintada de toda a ISKCON. Não necessitamos desse belo local para nós mesmos, disse Prabhupada Gargamuni, o presidente do templo. Estamos preparados para viver em qualquer lugar, mas esse local excelente dar-nos-á a oportunidade de convidarmos cavalheiros a virem aprender sobre essa consciência de Krishna.
O prédio orçara em $225 mil, sendo que 50 mil foram pagos à vista. Prabhupada tinha mais de $10 mil no fundo para livros, mas isso seria exclusivamente para imprimir livros. Assim, embora ele, de um modo geral, não gostasse de lidar pessoalmente com tais negociações, fizeram uma exceção neste caso e pediram aos outros templos que doassem algo à nova sede mundial em Los Angeles. Ele até remetera instantâneos dos prédios para diversos presidentes de templo por todo o mundo. Assim coletara o pagamento da entrada, e no dia do aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, a ISKCON tornou-se o proprietário legal. Este era o único templo que realmente pertencia a ISKCON. Todos os outros prédios eram arrendados ou alugados. E Prabhupada queria pessoalmente projetar tudo. Contratar profissionais ficaria caro demais, mas Prabhupada tinha bastantes discípulos ansiosos para fazer a reforma. Karandhara conhecia um pouco de carpintaria, encanamento e construção em geral e poderia aprender mais valendo-se da experiência. Bhavananda fora um projetista profissional e estava saturado pelo entusiasmo de Prabhupada de transformar a igreja vazia no refulgente palácio para a Suprema Personalidade de Deus. Primeiro dê um jeito no meu apartamento, disse Prabhupada a Bhavananda. Desde que eu me mude, então trabalharemos na sala do templo. Bhavananda diz o seguinte: separamos uma parte do templo de Los Angeles, onde seriam os aposentos de Prabhupada, e Karandhara construiu um banheiro para ele. Ao subir até os seus aposentos, Prabhupada disse: esta será a minha sala de estar, este meu dormitário. E ao chegar ao terceiro quarto com uma clarabóia, ele disse: e esta será a minha biblioteca. Prabhupada contara-me certa vez em Boston que quando criança moravam num palácio de paredes azuis, assoalho de mármore vermelho e adornos laranjas e dourados. A mansão dos Muliks em Calcutá. Desse modo pintamos de azul as paredes de sua sala de estar e coloquei um assoalho de ladrilho branco. As cortinas eram de cetim laranja escuro com cordéis dourados e bordas douradas. Prabhupada gostou muito desse arranjo de cores. Perguntei a Prabhupada onde ele queria sua cama no dormitório. Ele disse: coloque a cama no meio do quarto. Estendêramos um tapete no chão, ao que Prabhupada disse: agora vocês devem conseguir lençóis para cobrir o tapete com eles. Na Índia eles usam tapetes assim, belos tapetes, e cobrem-nos com lençóis. E em ocasiões especiais retiram os lençóis. Caso contrário, eles acabam se estragando. Assim saí e comprei os lençóis. Prabhupada encontrava-se em sua sala de estar quando entrei e comecei a colocar os lençóis sobre o tapete do dormitório. Prabhupada entrou e disse: sim, isso é muito bom. Mais uma vez introduzi algo novo. Isso é algo novo para todos vocês. Lençóis sobre tapetes. Em seguida ele disse-me: agora certifique-se de que não há nenhuma prega no lençol. Eu estava com meus joelhos e mãos sobre o tapete, e Prabhupada também agachou-se e ajoelhou-se, pondo as mãos sobre o tapete, bem a meu lado. Estávamos ambos tirando as pregas do lençol, e ao chegarmos à extremidade, Prabhupada dobrou o lençol sob o tapete. Ele estava muito feliz ali, porque aquela propriedade era nossa. Nunca tivéramos antes um lugar que fosse nossa propriedade.
Na sala de templo, Prabhupada mostrou a Karandara onde construir os 3 altares. Ele deu as medidas e instruiu que adiante de cada altar deveria haver 2 portas e acima deles os símbolos de Vishnu. Um búzio sobre o altar de Guru e Goranga. Um disco e uma massa sobre o altar de Radha e Krishna, no centro. E uma flor de lótus sobre o do Senhor Jagannatha. A Vyasasana do mestre espiritual ficaria na extremidade oposta do templo, voltada para Radha e Krishna. As paredes deveriam ser amarelas, o que, conforme Prabhupada dissera, estava no modo da bondade. O teto deveria ser coberto com um pálio e deveria haver candelabros. Assim que os altares fossem construídos, Prabhupada queria trazer as deidades, muito embora grande parte da reforma ainda estivesse incompleta. Após construírem um carro coberto com sombrinha e decorá-la com flores, os devotos trouxeram as deidades em procissão. Desde o antigo templo do Boulevard de la Cienega até seu novo lar. Bhavananda diz o seguinte: a primeira vez que ele entrou na sala do templo após sua caminhada matinal foi até o altar de Guru Goranga e prestou reverências. Todos nós prestamos nossas reverências. Então levantou-se e foi até Radha e Krishna e prestou reverências. Então a Jagannatha, e todos nós seguimos. Em seguida retrocedeu, sentou-se em sua Vyasasana e disse-nos: agora alinhem-se de frente um para o outro, desde a Vyasasana até Radha e Krishna, voltados um para o outro. Nesta direção, naquela direção, numa direção que vocês olham está o Guru, e na outra Deus. Então, para frente e para trás dessa maneira, sempre deixam esse vão, disse ele, de modo que eu possa ver. A deidade era o rei, disse Prabhupada, e todos os que moravam no templo eram seus servos pessoais. Logo, o templo deveria ser como um palácio. Um templo bem estruturado era importante para a pregação, explicou Prabhupada, pois a maioria das pessoas, especialmente os ocidentais, não estavam inclinadas a submeter-se a austeridades para obter vida espiritual. Havia um ditado indiano: ninguém dá ouvidos a um homem pobre. Caso os devotos anunciassem aulas sobre Bhakti Yoga debaixo de uma certa árvore num campo aberto, com tais e quais características, disse Prabhupada, ninguém viria. Mas uma edificação limpa e bela, com candelabros e acomodações confortáveis, induziria muitas pessoas a visitá-las de modo a purificarem-se. O templo também era para aqueles que quisessem viver lá com devotos conscientes de Krishna. Os devotos, disse Prabhupada, devem estar dispostos a morar e dormir em qualquer lugar. Mas como um pai afetuoso e protetor de seus discípulos, Prabhupada preocupou-se em estabelecer um grande templo com uma instalação de dormitório adequada. Ele estava fazendo um lar para sua família. Certifica-se do fato de que seus filhos espirituais tinham um lugar para morar e praticar o serviço devocional. Era um dos muitos aspectos de sua missão. Os jardins de Prabhupada eram uma característica especial do novo templo. Os devotos escavaram um grande pedaço de concreto atrás do templo, encheram-no de areia, rodearam-no com um muro de blocos cinzas e gramaram e floriram todo aquele espaço. Karandara. Eu havia cavado alguns canteiros ao longo do perímetro interno e semeei um pé aqui e outro ali. Mas Prabhupada disse, não, plante algo em toda parte.
Em toda parte deve haver algo crescendo. Onde quer que haja lugar, plante algo. Que haja crescimento em toda parte. Ele queria coisa exuberante, como uma selva, uma área tropical, onde as plantas simplesmente crescessem em abundância por toda parte. Srila Prabhupada sempre deleitava-se em sentar no jardim à tardinha, no suavizante e fresco ar vespertino e a fragrância das flores. Os assuntos da conversa no jardim tinham tanta variedade como tem o Srimad Bhagavatam, todos os diferentes assuntos. Às vezes havia conversas animadas com os convidados ou com os devotos, e às vezes Prabhupada passava todo o tempo apenas cantando, com muito pouca conversa. Às vezes Prabhupada simplesmente mandava alguém ler o livro Krishna. Prabhupada disse que sua mãe mantinha um jardim no terraço de sua casa quando ele era garoto, e que ele, durante as noites, subia até lá e brincava. Ele lembrava disso, sempre se lembrava do que gostava de fazer quando criança. Você o ouvia recordar-se daquilo com prazer. Muitas vezes ele comentava: minha mãe mantinha um jardim no terraço de nossa residência, e quando criança eu ia lá à noite e brincava. Agora eu tenho também um bom local onde ir. Sob a orientação pessoal de Prabhupada, o centro de Los Angeles tornou-se um modelo para o resto da ISKCON. Por exemplo, na aula matinal do Bhagavatam, ele fazia com que os devotos repetissem após ele o canto dos mantras sânscritos e pediu que esse se tornasse o programa padrão em todos os templos. Em maio de 1970, ele escreveu para cada presidente de seus 26 templos espalhados por todos os Estados Unidos e Europa, convidando-os a visitá-los em Los Angeles. Agora, no presente momento, estou concentrando minha energia nesse centro de Los Angeles, de modo a torná-lo o centro ideal para todos os outros centros, no que diz respeito à adoração às deidades Arati, Kirtana e outras parafernálias necessárias. Visto que diminuí minha programação de viagens, desejo que vocês venham aqui, caso isso lhe convenha, e aqui permaneçam por alguns dias para verem pessoalmente como as coisas estão caminhando. E ao se encontrarem pessoalmente comigo para a necessária instrução, espero ao mesmo tempo que em todos os centros e atividades venham a ser do mesmo padrão. Os presidentes de templo que visitaram Prabhupada, a maioria deles jovem, com pouco mais de 20 anos de idade, vieram com perguntas práticas bem como filosóficas. Trouxeram seus cadernos e anotaram tudo, desde a programação do templo até as combinações de cores, observando as entonações usadas nos kirtanas e aprendendo como dirigir um grupo de sankirtana. E talvez a coisa mais importante, anotavam as coisas que Prabhupada fazia e as palavras que falava pessoalmente para eles. Então os presidentes dos templos retornavam a seus próprios centros, em Berkeley, ou em Hamburgo, ou Toronto, ou Sydney, brilhando de êxtase e prontos para aplicar dúzias de novos padrões que Prabhupada lhes inculcara na sede mundial de Los Angeles. Embora Prabhupada ainda falasse em expandir seu movimento cada vez mais, ele parecia contente em permanecer em Los Angeles, atingindo o resto do mundo através de seus presidentes de templo, seus grupos de Sankirtana e seus livros. Entretanto, novos planos descortinavam-se e Prabhupada falou outra vez sobre um corpo administrativo, 12 discípulos seus escolhidos a dedo para administrar todos os assuntos da ISKCON. Também falou em iniciar mais sannyasis e levá-los consigo para a Índia, a fim de treiná-los como pregadores itinerantes.
e para assegurar-se de que seus livros seriam impressos de forma regular e apropriada, desejava formar um comitê especial encarregado da publicação de livros. Ora administrando seu movimento religioso mundial, ora liderando o crescente grupo de devotos no canto de mantras de sânscrito no templo de Los Angeles, ora sentado sozinho e traduzindo as primeiras horas da madrugada, Prabhupada vivia alegremente em Los Angeles. Certo dia chegou um disco de Londres. Os devotos de Londres, que já haviam produzido um álbum com a ajuda de George Harrison, agora lançavam um novo compacto, Govinda. A canção consistia em versos do Brahma Samhita, que Prabhupada ensinara-lhes, cada verso terminando com o refrão Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Prabhupada pediu que o disco fosse tocado durante o programa matinal do templo. Na manhã seguinte, depois que entrara na sala do templo, curvara-se perante a deidade e sentara-se na Vijayasana para começar a aula, o disco foi posto para tocar. De repente, Prabhupada ficou tomado de êxtase, seu corpo tremia e lágrimas jorravam de seus olhos. Os devotos, sentindo um lampejo da emoção de seu mestre espiritual, começaram a cantar Hare Krishna como se estivessem cantando japa. Os momentos pareciam escoar lentamente. Por fim, Prabhupada falou Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami e ficou novamente silencioso. Então ele perguntou, todos estão bem? A resposta foi um enorme urro. Jaya Prabhupada! E ele começou a aula de Srimad Bhagavatam.